Meditação diária, 25 de dezembro. Anonimato e teimosia, 25 de dezembro. O impulso para ganho pessoal, que trouxe tanta dor no passado, cai por terra se aderirmos ao princípio anonimato. Texto básico, páginas 84 e 85. A própria palavra anonimato significa falta de nome. Mas há um princípio maior sendo praticado no anonimato do programa DNA. O princípio da abnegação. Quando admitimos nossa impotência para controlar nossas próprias vidas, damos o primeiro passo para longe da teimosia e o primeiro passo para nos aproximar da abnegação. Quanto menos tentarmos conduzir nossas vidas de acordo com nossa própria vontade, mais encontraremos o poder e a orientação que um dia tanto fizeram falta em nossas vidas. Mas o princípio da abnegação nos dá muito mais do que a sensação de melhora. Nos ajuda a viver melhor. Nossas ideias de como o mundo deveria ser dirigido começaram a ser menos importantes e paramos de tentar impor nossa vontade a todos e a tudo à nossa volta. E quando abandonamos nossa pretensão de saber tudo e começamos a reconhecer o valor da experiência de outras pessoas, passamos a reconhecer o valor da experiência de outras pessoas, passamos a tratá-las com respeito. Os interesses dos outros se tornam tão importantes para nós como os do grupo, mais do que só o que é melhor para nós. Começamos a viver uma vida que é maior do que nós, que é mais do que só nós, nosso nome, nosso ego. Começamos a viver o princípio do anonimato, só por hoje. Deus, por favor, liberte-me da minha teimosia. Ajude-me a compreender o princípio do anonimato, ajude-me a viver abnegadamente. Olha, eu acabei de ler isso e, sinceramente, a cabeça tá dando um nó. É um texto denso, né? Muito, porque, assim, a gente entra em NA e ouve sobre anonimato o tempo todo. Princípios antes de personalidades. Isso. E eu sempre entendi isso como uma coisa, prática. Quase uma regra de segurança, não usar o nome completo, sabe? Pra se proteger. O que faz todo sentido no começo. Pois é, mas aí vem o texto de hoje e parece que joga tudo isso pro alto. Ele conecta anonimato com abnegação e diz que é o oposto de teimosia. Exato. Como que uma regra de não usar o sobrenome vira, tipo, o centro da recuperação espiritual? A conexão pra mim não é nada óbvia. Não, e não é mesmo. Acho que essa é uma daquelas fichas que demoram pra cair, sabe? É um quebra-cabeça. Sim. A gente começa com a pecinha mais simples. Anonimato é não ter nome. Mas o que o texto está mostrando é que essa peça se encaixa numa muito maior, que é a teimosia. E essa teimosia, essa vontade própria, é o motor da adicção. O motor da adicção. Totalmente. O texto básico é preto no branco sobre isso. Ele não fala que o adicto tinha um problema. Ele diz que a vida do adicto era controlada pelas drogas. Uma descrição muito forte. A existência inteira da pessoa girava em torno de uma coisa só: obter, usar e encontrar maneiras e meios de conseguir mais. Uma obsessão completa. Exato. E essa obsessão é a teimosia na sua forma mais pura. É o ego gritando: eu preciso disso agora. E o universo inteiro, pessoas, regras, minha saúde, tudo tem que se curvar para eu conseguir. Não é só querer a droga, então. Não, é uma teimosia, sim, existencial. É a crença de que o mundo tem que operar de acordo com as minhas vontades. O resto da humanidade vira ou um obstáculo ou uma ferramenta. Essa é a doença na essência. Certo, isso. Isso faz muito sentido. A adicção é o auge da teimosia. E aí o texto dá o caminho, né? Quando admitimos nossa impotência, damos o primeiro passo para longe da teimosia. O começo de tudo. Ok, a gente faz o primeiro passo. Mas isso parece um momento, sabe? Uma vez. A meditação fala de uma prática constante. Como que eu admito minha impotência numa terça de manhã,
quando o trânsito tá parado e eu tô atrasada? Ótima pergunta. A teimosia ali grita pra eu culpar todo mundo, não pra admitir impotência. E aí que tá o pulo do gato. O primeiro passo não é uma vacina que a gente toma e pronto. É tipo uma fisioterapia diária. Pra um músculo que não era usada. Exato. O músculo da humildade, que atrofiou. E a prática diária disso tá bem clara em outros passos, principalmente no 10º. Continuamos a fazer um inventário pessoal. E quando estávamos errados, admitimos-lo prontamente. O 10º passo é o nosso manual de instruções para o dia a dia. Espera aí. Então você está dizendo que esse princípio espiritual enorme, a abnegação, a base do anonimato, se resume a admitir que eu errei numa discussão boba ou que eu fechei alguém no trânsito? Parece simples demais, né? Parece uma queda do espiritual pro banal. Mas é aí que a mágica acontece. A recuperação em Ená não é vivida num templo. Ela é vivida no trânsito, na fila do pão, na reunião de trabalho. É no campo de batalha do dia a dia. Perfeito. É nesses momentos que a teimosia, a mesma que alimentou a adicção, grita mais alto. A culpa é dele. Eu tô certa. Sim, conheço bem essa voz. Cada vez que, em vez de reagir, a gente para, respira e pensa: qual foi a minha parte nisso? E tem a coragem de falar: olha, desculpa, eu errei. A gente está praticando a abnegação no nível mais real que existe. É como se fosse uma musculação espiritual, então. Cada pequena admissão de erro é uma repetição que fortalece esse músculo. Exatamente. Pensa num projeto que deu errado no trabalho. A reação instintiva da doença é achar culpados, se proteger. Sempre. A prática da recuperação, da abnegação, é chamar a equipe e falar: pessoal, vamos ver o que aconteceu, minha parte no erro foi aqui e aqui. O que a gente aprende com isso? Isso desarma o ego. É viver na prática o que o texto diz. Nossas ideias de como o mundo deveria ser dirigido começaram a ser menos importantes. E o mais curioso é que essa atitude não enfraquece a gente. Pelo contrário, gera respeito, abre espaço para soluções, é um poder que não vem da força, mas da rendição. Certo, entendi essa prática individual. Mas a adicção é uma doença de isolamento, né? Ela destrói relações. E o texto fala sobre o momento em que a gente começa a reconhecer o valor da experiência de outras pessoas. Sim, a segunda peça do quebra-cabeça. Como que essa prática interna de admitir meus erros se conecta com o mundo lá fora, com os outros? Então, o adicto nativa vive numa bolha. O mundo só existe em função dele. A literatura é clara. A adicção é uma doença que leva ao isolamento. Isolamento total. Físico, emocional e espiritual. A ação concreta que fura essa bolha é ir às reuniões, mas não só ir de corpo presente, é ir com a intenção de ouvir. Ah, mas só ouvir não pode ser tudo. Tem gente que vai há anos e parece que nada entra, que a pessoa tem um escudo. O que falta nesse ouvir para ele ser transformador? Falta aplicar o mesmo princípio, a abnegação. Ouvir de verdade não é esperar a sua vez de falar. É mais do que isso. Sentar naquela cadeira com humildade de pensar: eu não tenho todas as respostas. Minha forma de pensar quase me destruiu. Talvez a solução para o meu problema venha da boca daquela pessoa que está partilhando agora. É ouvir buscando o que nos une, não o que nos separa. Perfeito. É abandonar a pretensão de saber tudo. É um ouvir ativo com propósito, encontrar um espelho na experiência do outro. Exatamente. Quando a literatura de Ená diz que nossos companheiros nos compreendem, não é só uma frase bonita, é uma ferramenta terapêutica. Sim, é muito poderoso. Para alguém que se sentiu terminalmente único a vida inteira, ouvir seus medos mais secretos na voz de outra pessoa, aquilo derruba o muro do isolamento, tijolo por tijolo. E quando você valoriza a experiência do outro, você valoriza o outro como pessoa. E passa a tratá-lo com o respeito que o texto menciona. Isso leva direto para a próxima frase, né? Os interesses dos outros se tornam tão importantes para nós como os do grupo. Mais do que só o que é melhor para nós, deixa de ser um jogo de eu contra o mundo. E passa a ser nós contra a doença. Essa mudança de eu para nós é a revolução da recuperação. Quando o bem-estar do grupo, a segurança da sala, a recuperação do novato se tornam tão importantes quanto as minhas preocupações, eu saí da minha própria prisão.
Ok, as peças estão se encaixando, teimosia é o ego, a rendição diária esvazia esse ego, ouvir os outros nos conecta a algo maior. Mas e o anonimato? A conexão final ainda parece um pouco abstrata. A última peça. É. Como que não dizer meu sobrenome me ajuda a não ser egocêntrica no meu dia a dia? É aqui que a gente vira a chave final. O princípio do anonimato é vivido de forma mais pura, mais poderosa, através do serviço. Do serviço. O serviço em NA é a abnegação em movimento, é a prática. A frase do texto é a pista, o impulso para ganho pessoal. Cai por terra se aderirmos ao princípio anonimato. O serviço seria o antídoto para o ganho pessoal. Exatamente. Pensa nos serviços mais básicos de um grupo. Arrumar as cadeiras, fazer o café, limpar a sala. Dar as boas-vindas na porta. Isso. Ninguém ganha troféu por isso. Não tem aplauso, não vai para o currículo. São atos que, quando feitos com o espírito certo, são só para o bem comum. É a ação sem esperar reconhecimento. Um membro mais antigo me disse uma vez que a recuperação dele começou de verdade no dia que ele se ofereceu para limpar os banheiros da sala. Uau! O orgulho dele gritava, você é melhor que isso. Mas o ato de fazer algo útil, em silêncio, sem ninguém elogiar, foi a primeira vez que ele sentiu que estava fazendo algo puramente pelo grupo e não pela imagem dele. Foi uma lição de abnegação. Mais poderosa que qualquer partilha. Muito mais. Então, viver o princípio do anonimato é a aplicação diária da decisão que a gente toma lá no terceiro passo, de entregar nossa vontade e nossas vidas. É a manifestação externa daquela decisão interna. Perfeito. O terceiro passo é a decisão. O serviço anônimo é a ação. Cada cadeira arrumada é um pequeno ato de entrega. É dizer, por esse momento não se trata de mim. Se trata de ser útil para o todo. É viver uma vida maior do que nós, como diz a meditação. Exato. O anonimato, nesse sentido, protege o programa dos nossos próprios egos. Garante que a mensagem seja sempre mais importante que o mensageiro. Olha, nossa conversa hoje traçou um caminho, né? A meditação sugere que, ao nos libertarmos da teimosia, a gente encontra poder e orientação. E isso, na teoria, soa incrível. Libertador. Sim. Mas, na prática, abrir mão do controle, mesmo o controle ilusório que a teimosia dá, pode gerar um medo enorme. Com certeza. A teimosia é um lugar conhecido, né? Mesmo sendo destrutivo. É familiar, parece seguro. A recuperação propõe um salto no desconhecido. Então, a pergunta que fica, talvez, não seja sobre um grande gesto de rendição. É algo mais sutil. Mais imediato. Exato. Em que pequena situação do dia de hoje seria possível praticar um pouquinho de abnegação? Soltar só um pouco o controle da teimosia. Um exemplo pequeno. Talvez numa opinião que não precisa ser dita. Numa tarefa que pode ser delegada. Num erro que pode ser admitido. E fazer isso não esperando perder algo, mas com a curiosidade de descobrir qual poder ou qual orientação pode surgir nesse pequeno espaço que se abre. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje. Funciona.